Muita gente diz que o Brasil não enfrentou um adversário à altura. Talvez a altura do Brasil, não mesmo, porque o Brasil, é lógico, obviamente está num patamar acima da seleção da Coreia do Sul, talvez até 2 patamares. Mas é uma seleção que foi competitiva na fase de grupos e venceu, inclusive, uma seleção de Portugal que tem uma geração muito elogiada, né? Uma junção de grandes jogadores atuando pela Europa, mas a Coreia do Sul venceu de virada e também complicou em um grupo que não parecia uma das candidatas à classificação, né, Flávio? Ela eliminou o Uruguai, ela eliminou Gana, ela ganhou de Portugal. Ganhou, fica fácil, né? O Brasil fez o jogo fica fácil, essa é a diferença. O Brasil fez o jogo fica fácil. O Brasil fez aquele primeiro gol. A Coreia atacou depois. Na hora que o Vini faz o gol, tem 5 jogadores na frente dele. Como é que a Coreia atacou? O Brasil estava em cima, a Coreia não conseguia nem respirar. O Brasil faz troca de passes, uma sequência de troca de passes, abre o espaço para o Vinícius, é uma virada de jogo muito inteligente. Teve um outro gol maravilhoso, o gol do Pombo, quando ele domina, que eles vão trocando passes, tudo de primeira. Marquinhos e Thiago Silva na área. Isso não me parece contra-ataque. Né? O Pombo toca a bola, ele passa pro Marquinhos passa pro Thiago Silva mete no Pombo e o Pombo faz o gol. Que raio de contra-ataque, os 2 zagueiros do Brasil estão lá. Então foi realmente uma atuação muito boa do Brasil, de gala, no segundo tempo tirou o pé, contra uma seleção forte, contra uma seleção que incomoda. Não é seleção de primeira linha? Não é. Mas também não é de quinta linha, não. É a melhor seleção do futebol asiático há muito tempo, tem disputado Copas com uma certa sequência. Na Copa que realizou em casa, tá certo que a juizada ajudou também, mas ficou entre os 4 finalistas. Enfim, trocando em miúdos, ganhou de Portugal. Se o jogo fosse Brasil e Portugal, e se for Brasil e Portugal, que pode acontecer numa final, é pau a pau. A Coreia ganhou de Portugal. Então, sabe, essa coisa de sempre, não pegou ninguém, tá. Então Portugal não pegou, Portugal perdeu de ninguém. A Alemanha perdeu do Japão. A Argentina perdeu da Arábia. Os caras, todo mundo fala, não, tem que pegar a Argentina. A Argentina perdeu da Arábia. Nossa, tem que pegar a França. A França perdeu da Tunísia. Nossa, eu quero ver a hora que pegar Portugal. Portugal perdeu da Coreia. Então, calma, né? Vamos devagar que as coisas estão rolando como tem que rolar mesmo. Fábio Piperno também está aqui com a gente. Piperno, abraço para você, seja bem-vindo a mais uma edição desse bate-pronto da Copa, sempre muito especial, sempre muito bom falar de Copa do Mundo, ainda mais essa edição da Copa do Mundo de 2022 no Catar, porque está funilando, as coisas estão acontecendo, a seleção brasileira conseguiu uma goleada importantíssima em mata-mata, o Neymar voltou e voltou bem. Agora, Piperno, a pergunta que eu te faço, aproveitando para poder desejar também as boas-vindas a você, é o seguinte: o Brasil deixou o recado para as principais candidatas, as principais concorrentes com essa goleada da Coreia do Sul, ou é muito precipitado a gente falar sobre isso? Um abraço para você, Piperno. Bom dia, Kaique, Flávio, um abraço à nossa audiência. Bom, só ver o que dizem os muitos jornais especializados, sites, portais espalhados pelo mundo, principalmente pela Europa, né? Eles ficaram realmente abismados com o que viram no primeiro tempo da seleção brasileira. Veja, aqui no Brasil a gente tem muitos motivos para ser pessimista com quase tudo, né? E às vezes isso acaba ofuscando algumas coisas que mostram que aqui no Brasil nem tudo está tão errado assim. A seleção brasileira é uma dessas exceções. A seleção brasileira vai jogando bem. No começo ganhou da Sérvia, a Sérvia é um Zé Ninguém. Bom, a Sérvia foi a primeira das eliminatórias no grupo que tinha Portugal, e ganhou de Portugal fora. O outro time é a Suíça, o Brasil demorou para fazer o gol e tal. Bom, a Suíça foi a seleção que eliminou a França na Euro, recentemente, agora nessa data FIFA de setembro, ela ganhou da Espanha lá na Espanha, quebrando um tabu, né, de décadas. A Suíça jamais havia vencido a Espanha fora de casa e ganhou de Portugal também. E a Coreia do Sul foi tudo isso aí que o Flávio falou, e vale muito a gente lembrar que Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul são as 5 únicas seleções que participaram das 10 últimas Copas do Mundo. A Coreia do Sul, ela se classificou para os 10 últimos mundiais. Não é cachorro morto. Há muito tempo deixou de ser. Se o Brasil fez o jogo ficar muito fácil no primeiro tempo, isso é mérito da seleção brasileira, que acertou um grande jogo. Quer dizer, no dia que o Brasil joga o futebol que todo mundo quer ver, mas é porque o adversário é ruim. Mas você viu, o Piperno, me perdoe, só claro.
o mundo falando da seleção brasileira, o mundo. Eu fuço muito, até na Argentina, elogio, cuidado e tal, não sei o quê. E o que tá todo mundo falando? Que o babaca do Roy Keane, um toscão, falou que não gostou da dança. Bom, primeiro, ele que vai à merda, ninguém dançou pra ele. Segundo, quem é o Roy Keane? Ou seja, sabe, por que eu não ouvi ninguém falar? Nosso mundo inteiro falou, os jornais estão embasbacados com a seleção. A França, eu vi agora há pouco falando sobre a França, os caras da França estão enlouquecidos com a seleção brasileira, temendo pra caramba. E a gente fica preocupado com o Roy Keane, que aliás também nem falou pra ofender ninguém, tá fazendo comentário na TV lá. Não, mas aí tem, digamos, uma proporção de 150 elogios e uma crítica. Vamos pegar o que. E uma crítica do Roy Keane, quer dizer, pô, para, né? Qual é o maior feito da vida do Roy Keane? Ter quebrado o pai do Haaland. Inclusive a gente tem, né? A gente vai aproveitar para poder chamar aqui no nosso telão a frase, né? O que disse o Roy Keane, né? Ele disse o seguinte, abre aspas para ele: eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir a dança dos famosos. Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São 4 gols, no caso, e eles fazem toda vez. A primeira dancinha, ou seja lá o que façam, tudo bem. Então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom. E aí a pergunta que eu faço para você, né, Flávio, você já deu uma introdução do que você pensa. Esse trecho que ele fala, não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom. Acho que os jogadores da seleção não estão dançando e comemorando pro Roy Keane achar bom ou deixar de achar, né, Flávio? Sem contar que ele acha isso desrespeitoso. Respeitoso é quebrar o jogador e inutilizar o jogador. Isso é que é respeitoso. Esse é o conceito de bola dele, é esse. Quando ele arrebenta o pai do Haaland e inutiliza o cara pro futebol, aí era respeitoso. Isso, dançar é desrespeitoso. É uma cultura brasileira, os caras têm que dançar toda hora. E cada vez mais, cara. E aí, se sou eu agora, eu faço na sacanagem mesmo. Tem que desrespeitar mesmo. Não é desrespeitoso. É uma brincadeira entre eles, uma coisa toda e tal. É um babaca desse. Ele não tem moral pra fazer isso, entendeu? Isso aí foi como outro dia a seleção brasileira jogou mal e o Bruno, goleiro, o que matou a menina lá, escreveu que aquilo era um absurdo. Eu não sei o que foi feito, ele falou que não gostou daquilo, que aquilo era um absurdo, era uma falta de respeito. Porra, para, né, gente? Se tem cara, não tem o Roy Keane, não tem moral pra falar nada. Mas nós demos muita importância. Eu acho que nem eles. Ele deve ter ficado preocupado. Por que estão tão preocupados com o que eu tô falando? Esses dias, inclusive, o próprio goleiro Bruno se posicionou falando que ele defende a família, né? Isso é um dos absurdos também do que eu achei. A Suzane Ristoff foi solta a saidinha do Dia dos Pais, não foi? É verdade. Ela foi liberada no Dia dos Pais, para a liberação a saidinha do Dia dos Pais. Então, gente, sabe? Vamos olhar o que os caras falaram de mim. Também o que falaram, não falaram, que se dane. Tem que ganhar os jogos. Eu sou o tipo do cara que pouco me interessa o que os outros estão falando. E esse tonto aí não tem moral para falar nada. E depois é o seguinte, né, Flávio? Brasil dança, seleções africanas dançam. Da cultura de cada um. Só um dado importante, nossa produção passou aqui pra gente. Roy Keane, ele tem 13 cartões vermelhos ao longo da carreira. Ele é o jogador que mais tem cartões vermelhos na história do futebol inglês. Isso não é desrespeitoso. Ou seja, era um cara com um certo tipo de maldade dentro de campo. E no jogo de palavras, o nosso GC, a nossa produção traz Roy Keane. Eu queria que o Piperno comentasse sobre isso, Piperno. Eu li muita coisa de ontem para hoje, né, sobre a vitória do Brasil, e esse idiota aí, provavelmente ele está sendo esculhambado aí por muita... Ele não é alguém levado a sério. Por exemplo, um trabalho muito melhor, infinitamente melhor do que o dele, de análise, de buscar entender as coisas, foi feito por um repórter do jornal Marca, e esse repórter, ele chama a atenção para uma conversa que o Tite teve alguns meses atrás com o Ancelotti. Ele procurou o Ancelotti, acho que esse encontro aconteceu em Londres, se não estou enganado, e a pauta do encontro foi Vinícius Júnior. Então o Tite foi conversar com o Ancelotti sobre como é que o Brasil poderia aproveitar melhor esse jogador, que faz tanto sucesso lá na Espanha, na Europa, decidiu o Champions, e na seleção brasileira demorou para embalar. E o Ancelotti conta que foi uma conversa, enfim, prazerosa, uma conversa importante, interessante e tal, e entre dois personagens que gostam de futebol estavam ali conversando exatamente para fazer algo de melhor para o futebol, ou seja, conversar para chegar
a conclusão para encontrar uma solução para tirar o melhor de um jogador que hoje é um dos 10 melhores do mundo. Então, acho que isso é muito mais relevante do que as pessoas perderem tempo com esse idiota que agora está querendo cavar um lugar em alguma banca de jurados aí de dança dos famosos. O Kaique, o Piperno falou sobre o Ancelotti. O Ancelotti é um cara que o Tite admira demais. Ele fez um... Eu tenho a felicidade de ser amigo do Tite, de verdade, amigo desde o tempo que ele era o Tite da Portuguesa, que estava machucado aqui, a gente ficava batendo... Sempre conto essa história. O Tite era um cara muito inteligente, gosta de ler muito, eu também sempre gostei de ler muito. A primeira parte já não se aplica a mim, mas a ele sim. Ele é um cara inteligente que gosta de ler, eu sou um cara que gosta de ler. E a gente trocava livros, ele ficava fazendo tratamento do joelho, uma época em que o futebol era aberto, ia lá na sala de tratamento, ele ficava lá sozinho, a gente ficava batendo papo. Depois ele foi pro Guarani, jogou um pouquinho lá, mas o joelho sempre maltratou demais o Tite. E ele conversando com a gente, comigo, com o Bruno e tal, ele falou que ele fez um tour por vários lugares, conversando com vários treinadores, e que, conceitualmente, ele gosta mais das ideias do Ancelotti até do que do próprio Guardiola. Ele não falou que o Ancelotti é melhor que o Guardiola, tá? Senão já não é isso. Mas o conceito de jogo dele bate mais com o do Ancelotti. Então, se você olhar alguém que o jogo do Brasil será mais aproximado, ele não pegou, não copiou o Ancelotti, de novo, mas os conceitos que se aproximam mais, forma de marcar, forma de atacar e tal, são os do Ancelotti. E aí essa colocação do Piperno só vai contra isso, né? É questão de identificação, né, Flávio? Isso. Tem gente que se identifica mais com o estilo do Klopp, tem gente que se identifica mais com o estilo do Simeone. Claro. Então isso aí que o Piperno está falando, eles devem conversar com uma certa regularidade. Eles se dão realmente muito bem, eles se gostam muito. O Ancelotti é um cara extremamente acessível, eu tive a felicidade também de entrevistá-lo. E ele se dispôs a conversar e ajudar o jogador, e ajudar a seleção, e ajudar o Tite. Enfim, é um cara que realmente eles conversam bastante e que realmente consegue tirar dos jogadores um nível muito elevado de percentual. Ele consegue tirar do cara o máximo que ele pode, que é uma grande virtude de técnicos. São poucos os técnicos que conseguem fazer isso, melhorar o jogador, né? Tecnicamente, taticamente. E isso o Ancelotti fez com o Vinícius Júnior, está fazendo com o Rodrigo muito rapidamente. O Flávio, você falou de gente estudiosa, inteligente, que gosta de ler. Até por isso, daqui a pouco a gente vai acionar o Bruno Prado. Ainda não estou falando do Bruno Prado. A gente vai falar do Tite, um pouco mais sobre isso. E a gente vai chamar, inclusive, a palavra do Tite aqui no Bate-Pronto da Copa, porque na entrevista coletiva, depois do jogo, o Tite falou sobre a dança, falou sobre esse clima bacana que ele tem, esse clima familiar que ele tem com os jogadores da seleção. O Tite fala aqui na Jovem Pan. São bastante jovens e eu tento me adaptar um pouquinho à linguagem deles. Eles têm uma linguagem de dança, de brincadeiras e um dia eu fui fazer a oração, mas aí estava o grupo molejo, eu tentei entrar, ele disse, não, aqui não, fica do lado. Eu digo, pô, vocês me sacaram do grupo molejo, aí eles colocaram assim, só se tu aprender a dança. Mas aprender a dança deles é duro, é difícil. Aí pá, passou, isso ficou sacanagem. Aí nós estávamos falando, nós estávamos brincando, e eu não sei o que aconteceu com o Richarlison, e eu digo, e essa dança aí? E eu brinquei, ele disse, parecido, mas bem ruimzinho, né? Aí eu falei, tá, se fizer, pode vir que eu vou dançar. Mas eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Isso foi uma oportunidade. Assim. Aí eu pedi, eu digo, agora estou ferrado. Aí os atletas falaram assim, vamos ficar aqui, me escondo um pouquinho, porque eu sei da visibilidade toda. Eu sei que está tudo na cama ali. E eu não queria que tivesse uma outra interpretação, a não ser um sentido de alegria pelo gol, alegria pela equipe, alegria pela performance, alegria pelo desempenho, alegria pelo resultado. E não um desrespeito ao adversário, como não é, ou ao Paulo Bento, a quem eu tenho um respeito muito grande desde o tempo de Cruzeiro. E nós temos uma boa relação em relação a isso. E aí, não deu para esconder. Tá aí, portanto, o técnico Tite, falando que os maldosos podem interpretar como desrespeito. Bruno Prado, bom dia, abraço para você, bem-vindo a esse bate-pronto da Copa. E, Bruno, eu já aproveito para te colocar na fogueira, pedir para você comentar sobre essa declaração do Roy Keane. E, inclusive, o Tite acaba respondendo de forma indireta na coletiva, né? Você viu como algum tipo de forma de desrespeito? Acho que a nossa bancada discorda desse posicionamento do Roy Keane, com certeza, né? E o Tite foi muito claro na entrevista coletiva. Ele criou um ambiente familiar na seleção brasileira, né, Bruno? Abraço para você. Um abraço, bom dia a você, Kaique, a todos aqui.
Não tem nada de desrespeito. É uma maneira como os jogadores do Brasil gostam de comemorar, celebrar. O Roy Keane, quando jogava, ele comemorava de outro jeito, né? Cada um tem o seu jeito, né? Só que aí, o comentarista gosta de fazer isso, né? De se meter em coisa que não é da conta dele. O que interessa se o cara comemora dançando, não dança, né? Então, a gente que é comentarista, às vezes se mete em coisa que não é assunto nosso, né? Por você, por favor. Não, o senhor também. Então... Ou pelo Piperno. Opa! O Roy Keane não tem nada a ver com as danças da comemoração de gol da seleção. O Tite com o Richarlison aí foi uma coisa legal de grupo. Aí é uma coisa que também acontece muito, né? Que também a gente tem culpa nisso. Se perde, aí vão falar que como é que o nosso comandante dança com o jogador, não impõe respeito, tem todas essas coisas. Mas é tudo bobagem. O Tite tem uma boa relação com os atletas, sempre teve, e não é por isso que ele convocou um ou outro. Você convive com pessoas, no grupo você acaba tendo boa relação com algumas pessoas, com outros menos, mas não é por isso que o Tite convocou o Richarlison ou qualquer outro jogador. Então, é só uma maneira de comemorar. Eles estavam uma grande atuação da seleção brasileira, então tudo tranquilo, né? Sempre tem um ou outro que gosta de ser mais polêmico, gosta de polemizar em cima de qualquer coisa, mas não tem nada demais, é uma maneira deles comemorarem. Ô Bruno, desrespeito não aconteceu. Agora, uma coisa a gente tem que ser justo. Faltou gingado pro Tite, gingado esse que a gente viu nas redes sociais com Flávio Prado, inclusive. Isso é que eu quero falar, exatamente. Eu vi o Flávio Prado fazendo a dancinha do pombo e um gingado muito por isso que eu ia te falar. Eu vou falar com o Flávio Tite. Se ele quer isso, ele me chama, que o meu apelido na PEN é Anito, pra você ter uma ideia. Anito. Pra você ter uma ideia do meu gingado. Aí fala comigo, eu vou lá e dou uma pombada pra ele, entendeu? Manda um vídeo e tal. Aí o Tite pisou na bola. Realmente ele pisou na bola. Pô, caramba, né? Faz um pombinho mais ajeitado. Você faria também, Bruno? Não. Ô, Bruno, você tem o mesmo sobrenome. Piperno é bom de... É bom. Não. Já viu o Piperno fazendo dança do pombo? Não tem. Nossa, cara, ele tava agora há pouco no elevador metendo um pombo bem pra caramba. Bem pra caramba, muito bom. Inclusive, o Piperno pode dar uma olhadinha aí no celular, que chegou a imagem aí do Flávio Prado fazendo a dança Vocês estão com palhaçada? Põe no ar logo de uma vez, pô. De repente, a nossa... Pior, você sabe que chegou mesmo. De repente, a nossa produção pode até colocar na tela. Uma figurinha. Que beleza. Mas então, eu vou mandar hoje pro Tite a minha dancinha. Fala, Tite, o Pombo ainda vai fazer mais gols lá e tal. Faz assim, cara. Essa ginga e tal. Claro que tem o negócio do joelho, pode ser que ele não tenha, né? O mesmo. Pode ser, né? O joelho dele não ficou bom no final da carreira e tal. Mas o amigo Anito aqui manda pra ele. De Anito para Adenor. E aí, Nossa Bruno? Senhora. Daí eu posso deduzir, então, que Bruno Prado seria o Anitinho. Não. Tá louco. A nossa produção, inclusive, vai colocar na tela. É isso mesmo, né, produção? É isso mesmo, né? Olha lá. Tá aí. Olha lá. Ó a ginga. Nossa Senhora. Ai, Bruno. Olha que coisa amorosa. Muito melhor, inclusive, que o gingado do Tite. O Tite não tá melhor que o Tite? Com certeza. Tô falando. Isso foi sem muito ensaio, hein? Isso aí era uma prévia.